Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Corinthians, torcedor e torcedora do Palmeiras, tudo bem? Eu espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre o clássico que vai ter na próxima quinta-feira entre Corinthians e Palmeiras, na verdade entre Palmeiras e Corinthians, né? Já que o Verdão será anfitrião no Allianz para o Corinthians. Quem que vai levar melhor? Quem que é favorito para este confronto? O que esse confronto pode fazer com uma equipe ou com outra? Poucas vezes, na minha opinião, um clássico foi tomado de tantas expectativas como neste momento. Em virtude não somente do que acontece no Palmeiras, a pressão, inclusive, de parte da torcida em relação à dirigente maior, a Leila Pereira, mas também em relação ao Corinthians, né, gente, que tem um novo técnico, né, um técnico que aí indica que vai fazer com que o Corinthians mude completamente a sua forma de jogar. O Corinthians definitivamente vai deixar de ser uma equipe defensiva, como foi nos últimos anos todos, para virar uma equipe ofensiva mesmo, protagonista dentro de campo. Muita gente está analisando que vai ser esse jogo à luz do que foi o último resultado do Palmeiras, que jogou, na minha opinião, bem, embora tenha tido um problema ali na finalização, que pode significar também que talvez não tenha jogado tão bem assim. E também à luz do que foi a goleada do Corinthians contra a Ponte Preta, que por um lado muita gente fala que realmente foi fantástico, o Corinthians está num momento incrível, agora é a melhor equipe e tal, enfim, e muitos falam que não foi nada demais, porque afinal de contas o Corinthians enfrentou uma equipe muito frágil, muito fraca, e então tá tudo bem. Então vamos tocar em todos esses pontos aí, né, meus amigos? Mas antes disso eu quero pedir a sua autorização para falar que este vídeo tem um patrocínio, né, do OneFootball. Isso mesmo, do OneFootball. Convido você a baixar o OneFootball, caso você ainda não tenha, porque é um aplicativo sensacional, né, fantástico mesmo, que, gente, não somente entrega para você as competições, a Bundesliga e algumas outras competições europeias, bem interessante mesmo, mas também está chegando muito forte aqui no mercado nacional. A gente vê uma nova era dos aplicativos, do aplicativo, né, o futebol, chegando forte aqui no mercado nacional, né, chegando nos estaduais, vejam você. Hoje você tem, por exemplo, Campeonato Carioca, Campeonato Paranaense, Catarinense, os jogos de mandante do Cruzeiro, tudo já disponível no futebol. Ali no caso, IPPV, pagou, levou, muito, muito rápido, sem burocracia, assim como tem sido todos os serviços prestados pelo OneFootball, né? Terminando o jogo, você também tem os melhores momentos. Certamente o OneFootball vai patrocinar, provavelmente, né, vai patrocinar futuramente outras competições aqui no Brasil. A gente está falando sim de uma nova era, né, dos aplicativos chegando forte, do OneFootball chegando forte aqui no mercado nacional. Eu vou falar OneFootball, porque quando a gente fala dos aplicativos é injusto, que é o OneFootball que é esse aplicativo que está fazendo essa revolução toda, né? Não tem nada parecido com o OneFootball realmente. Então, eu diria para você, se você não baixou ainda, use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para baixar esse aplicativo sensacional e você passar a ter, não somente isso, informações também sobre o seu clube, notícias, tudo em tempo real sobre o seu clube do coração, sobre o Palmeiras, sobre o Corinthians. Então, faça essa gentileza, baixe o OneFootball aí, até para dar uma força aqui para o canal do Josa Novares, tá bom, meus amigos? Muito obrigado. Vamos falar, portanto, agora um pouco mais deste clássico que realmente divide opiniões, está dividindo como nunca opiniões aqui em São Paulo, né? Acho que no Brasil inteiro, né? No mundo inteiro, já que Corinthians e Palmeiras têm torcedores espalhados por todo o planeta, né? Mais notadamente aqui em São Paulo, né? Olha só, o Palmeiras está invicto no Campeonato Brasileiro, desculpa, o Campeonato Paulista, né? Tem chances de ganhar o Campeonato Paulista novamente. Existe uma possibilidade até mesmo de ganhar esse Campeonato Paulista de forma invicta. O Palmeiras, além disso, levou apenas um gol no campeonato. Em algumas dessas partidas jogou com um time alternativo, né? E mesmo assim levou apenas um gol no campeonato. Ou seja, a campanha do Palmeiras é realmente sensacional. Sensacional. E o Palmeiras na verdade, o resultado, né, do trabalho do Abel Ferreira. Esse trabalho do Abel Ferreira que já está há um bom tempo aí, consagrou um modelo, uma forma de jogar, né? O Palmeiras começa essa temporada muito parecido com o que terminou a temporada passada. Enquanto tem muitas equipes aí que estão se ajustando, que estão ali arrumando um outro ponto negativo, o Palmeiras começa a temporada mais ou menos do mesmo jeito que terminou anterior. Isso é uma grande vantagem que o Palmeiras tem e que poucas equipes no Brasil também possuem neste momento. Uma outra equipe que eu acho que possui um pouco este ponto aí é o Fortaleza, mas também agora começa a derrapar em função de algumas alterações necessárias que o técnico Voivoda está fazendo, chegada de jogador e tudo mais. O Palmeiras não, é a mesma coisa. E isto é uma grande vantagem, sim,
para o Palmeiras, né? O Palmeiras vem ganhando com muita autoridade, o Palmeiras vem às vezes surpreendendo na forma de jogar, o Palmeiras jogou contra o São Paulo atacando muito o tricolor nos primeiros momentos ali, o Palmeiras já deixou claro que gosta de ir para cima do adversário para conseguir fazer esse gol e depois se segurar. O Palmeiras jogou contra o Santos de forma brilhante, na minha opinião, em alguns sentidos, né? No sentido, por exemplo, de construção de jogo, a ofensividade do Palmeiras, muito ofensiva, inclusive em relação ao Santos. Então, depois dessa partida contra o Santos, a gente tirou duas conclusões. Primeiro, esse Palmeiras ele consegue sim jogar, trabalhar no campo do adversário quando é necessário. Então, vamos parar com essa história de que o Abel é só um técnico retranqueiro. Ele gosta de priorizar a defesa, porque isso faz parte da visão de futebol que ele tem. Você gosta ou não gosta disso, mas essa é a visão de futebol que ele tem. Muito ligado ali, por exemplo, ao Mourinho, muito ligado também ao Filipão e tudo mais. Essa é a forma de jogar. E que tem dado certo no Palmeiras, evidentemente. Mas isso é, sobretudo, uma escolha. Não vem com essa história que o Abel Ferreira, se ele quiser, ele não vai, por exemplo, aprender a fazer o Palmeiras jogar de forma ofensiva. Claro que vai. Não é aprender. De certa maneira, ele dá indícios que ele sabe fazer isso. A questão de preferência. De repente, ele pode até querer que o Palmeiras jogue de forma ofensiva, mas o Palmeiras não vai jogar tão brilhantemente de forma ofensiva como faz de forma defensiva. E isso ia requerer do técnico, sim, um aprendizado de algumas questões para melhorar, aprimorar esse jogo ofensivo, sim. Mas o Palmeiras sabe jogar de forma ofensiva, e jogar de forma defensiva é, sobretudo, uma escolha do técnico Abel Ferreira. Então, essa equipe do Palmeiras é muito forte, continua muito forte, e há muito tempo eu estou falando isso, gente. É uma equipe extremamente competitiva, uma das mais competitivas que nós temos nas 3 Américas. Há muito tempo que eu falo isso. Por outro lado, o Palmeiras vai jogar da mesma forma quanto o Corinthians? Antes de entrarmos nesse ponto, deixa eu falar um pouquinho agora também do Corinthians. O Corinthians venceu muito bem a Ponte Preta. O que deu para perceber nessa partida é que o Corinthians tirou rapidamente muitas lições do que aconteceu no jogo anterior do Vitor Pereira contra o São Paulo. É muito interessante isso. É um técnico que chega com... Aparentemente tem o perfil de técnico que o Corinthians gosta, que o torcedor do Corinthians gosta. É um técnico que vai pra galera, é um técnico que vai realmente mudar esse Corinthians, que parece que não tá muito com receio de mudar rapidamente algumas coisas na equipe do Corinthians. É um técnico que vai sim fazer o Corinthians jogar de forma ofensiva dentro de casa e fora de casa. Vai jogar com tudo assim contra o Palmeiras? Outro ponto que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Contra a Ponte Preta, uma verdade sobre o jogo do Corinthians e a goleada do Corinthians contra a Ponte Preta. Uma verdade. O Corinthians jogou de forma muito ofensiva, muito protagonista, de forma muito corajosa. Foi muito bonito de ver. O Corinthians fazia um gol, queria mais gols. As alterações do técnico também levavam o Corinthians a ser mais ofensivo ainda, a buscar fazer um número maior de gols. Isso realmente é muito raro na história de alguns anos aí, dos últimos anos do Corinthians. E é muito bonito, muito interessante de se ver isso. O mais interessante é a personalidade do técnico que chega no Brasil e rapidamente vai impondo a sua forma de jogar. Do quem doer, ele vai fazer mesmo as alterações, a gente percebe isso claramente, isso já está acontecendo com o Corinthians. Então, foi em nome disso que o Corinthians venceu a Ponte. Esta é uma verdade sobre este jogo, uma verdade incontestável. O Corinthians quis vencer a Ponte, quis fazer cada vez mais gols na Ponte, né, e goleou com muito mérito o Corinthians. Uma mentira sobre esse jogo. O Corinthians jogou e goleou a Ponte porque a Ponte é um time muito fraco. Isso é uma mentira. Por que é uma mentira? Porque, de fato, o time da Ponte é fraco, sim. Mas a gente precisa relativizar essa situação. Por quê? Porque contra o Corinthians, a gente viu, curiosamente, ao contrário do que muita gente está falando, nós vimos em campo sim uma Ponte Preta organizada. A Ponte mostrou uma organização ali bem interessante, sim. A Ponte parece que treinou muito, né? Treinou demais para jogar contra o Corinthians e apresentou dentro de campo, sim, uma organização defensiva que eu não via há muito tempo na Ponte Preta. Então a Ponte Preta é sim um time fraco, mas não jogou de maneira tão frágil assim quanto o Corinthians. A Ponte não foi para campo jogando tão frágil como estava jogando em outras partidas diante de outros adversários. A Ponte foi de forma muito organizada para o jogo e cobrou do Corinthians a obrigação de ter criatividade, de bancar sim dentro de campo o seu protagonismo, e o Corinthians o fez. Então vamos parar com essa história de que o Corinthians bateu ali na verdade no morto. Nada disso. A Ponte pode ser essa equipe, mas não foi necessariamente nesse jogo essa equipe tão frágil assim. A Ponte foi fragilizada em vários aspectos pela forma como o Corinthians jogou e não por estar necessariamente fraco. A Ponte foi realmente tinha muita organização, as suas linhas estavam muito próximas ali, sobretudo no começo do jogo. A maneira como ia para o campo de ataque também. A Ponte no primeiro tempo deu muito trabalho para o Corinthians, inclusive. Então vamos parar com essa história de ganhou de uma galinha morta, não sei o que tal. O Corinthians ganhou com muitos méritos essa partida. Então quem está falando aqui foi porque bateu, a Ponte não é ninguém, jogou e venceu uma equipe que dentro de campo estava muito fraca, não sei o que tal. É mentira. E isso também vem de quem não conhece futebol. Porque se você analisar muito bem a maneira como a Ponte se movimentava dentro de campo, a gente percebe que era uma movimentação
movimentação extremamente inteligente. Perdeu porque o Corinthians foi realmente muito superior e porque o Corinthians já teve um pouco de dose de Vitor Pereira ali na forma da equipe jogar. Então, dito isso, é o seguinte, o Corinthians vem, sim, na minha opinião, muito fortalecido para esse jogo contra o Palmeiras. Dito isso, dito também o que eu falei há pouco tempo, há alguns meses atrás, o Palmeiras também vem muito fortalecido para esse jogo contra o Corinthians. Quem é favorito? Quem vai levar? Quem vai ganhar? Este é um ponto. Vamos lá, do ponto de vista do Palmeiras, o Palmeiras vai bancar, desde o começo, vai tentar jogar de forma ofensiva contra o Corinthians? Dizem que o melhor para o Palmeiras aí, estão falando aí, é realmente fazer o seu jogo, bancar o seu modelo de contragolpe, de ficar esperando o Corinthians. Mas o Palmeiras tem jogado contra alguns adversários, tem jogado contra todo mundo, né? Tentando ter domínio do jogo no começo, até para fazer um gol, e depois ficar ali, trancando ali, tentando administrar melhor o jogo, a partir, por exemplo, da perspectiva defensiva e do contragolpe. O Palmeiras vai jogar assim contra o Corinthians também? O Palmeiras vai tentar fazer uns 15, 20 minutos, 20, 25 minutos muito ofensivos para fazer um gol? Se jogar assim contra o Corinthians, a gente vai ter um espelhamento. Duas equipes ofensivas aí jogando, e nesse sentido, eu digo para vocês, embora o Corinthians não seja uma equipe pronta, o Palmeiras tem muita vantagem em relação ao Corinthians. Nesse aspecto, talvez o Corinthians leve a vantagem em relação ao Palmeiras. Por quê? Porque o técnico Vitor Pereira é um técnico extremamente ofensivo, né? E ele mostrou nesse jogo anterior que ele consegue fazer essa equipe jogar de forma ofensiva rapidamente. Então, a gente tem um modelo ofensivo que no Corinthians ainda não está muito bem pronto, mas o técnico, na cabeça do técnico, isso funciona muito bem. Contra algo no Palmeiras que, embora tenha funcionado em algumas partidas no começo dos jogos, é algo que não é muito comum do Palmeiras fazer. Então, o Palmeiras pode ver algo um pouco estranho diante daquilo que para o Corinthians talvez seja muito mais íntimo e muito mais fácil de fazer. Significa que o Palmeiras se jogar desse jeito? Não, de repente o Palmeiras pode ter sucesso também. Mas esse tipo de coisa também pode estar nesse momento na cabeça do técnico Abel Ferreira. Eu jogo de forma ofensiva no começo ou desde o começo eu vou esperar o Corinthians? Este é um ponto. E muitos estão falando aí, se o Palmeiras bancar o seu modelo, ele é favorito contra o Corinthians. Por quê? Porque o Palmeiras está acostumado com esse jogo. É uma verdade relativa, mas não deixa de ser uma verdade. E nesse sentido, o Palmeiras sim, eu acho até que o melhor para o Palmeiras é bancar mesmo esse jogo. Mas ele também tem perigo. Ele tem perigo, porque vai chamar um adversário que vai com muita gente para o campo de ataque, né? Ao mesmo tempo, um adversário que vai tomar muito cuidado com o corredor. Provavelmente o Corinthians vai jogar ali com uma linha de 3, né? E essa linha de 3 vai ficar um pouco mais à frente ali, vai ser uma linha que vai dar combate ali para o contragolpe do Palmeiras, fechando especialmente ali o corredor central, né? E aí tentando esperar que a perseguição pelos corredores laterais dê conta dos atacantes do Palmeiras, ou ao menos, assim, desgaste um pouco esse jogo a ponto da primeira linha defensiva conseguir, por exemplo, gerar essa proteção. Mas eu acho que o Palmeiras tem mais vantagem, sim, nesse jogo defensivo de contragolpe contra o Corinthians. Mas ele tem perigo. Agora, o Palmeiras precisa, de certa forma, não perder esse jogo. Acho que o empate para o Palmeiras é um resultado muito bom. Uma vitória vai ser sensacional. Uma derrota para o Palmeiras vai afetar a situação do Abel Ferreira de forma nenhuma. A situação da equipe de forma nenhuma. Vai afetar a Leila Pereira. Na minha opinião, é muito importante para o Palmeiras, para a Leila Pereira, a vitória do Palmeiras. Se o Palmeiras perde, a Leila também perde. E muitos torcedores, alguns, né, que ainda estão dormindo, né, ainda não perceberam o que está acontecendo, muitos desses torcedores podem acordar e concluírem, finalmente, né, que a Leila, neste momento, é uma péssima presidente para o Palmeiras. Não é que ela é boa, não é que ela está no começo de carreira. Gente, os sinais são horrorosos até o momento. Né? Olha, o Palmeiras, houve a especulação do Matheus Peixoto no Palmeiras, o centroavante Matheus Peixoto, foi contratado pelo Ceará. Há uma especulação do Zahavi no Palmeiras. O Botafogo está forte e pode contratar o jogador também. Então o Palmeiras, que tinha não sei quantos milhões para contratar o Pedro, então não vai ser Pedro, não vai ser ninguém. Não pode contratar ninguém. E se tinha aquele dinheiro para contratar o Pedro, por que não pode ir atrás de um outro jogador imediatamente? Um Matheus Peixoto, por exemplo, ele não tem o nome do Pedro, o perfil do Pedro, mas é um jogador que entrega muitos gols e que poderia entregar muitos gols para o Palmeiras. Não veio para o Palmeiras, foi para o Ceará. Então, essa derrota pode sim ser muito prejudicial para a imagem da Leila, né, que estava lá no lançamento do Abel, tal, quando deveria, por exemplo, estar na reunião, né, lá da Liga, enfim, né, enfim, tem as prioridades dela, né, realmente né, a situação é muito complicada. Então acho que pode ficar complicado ainda mais para ela, caso o Palmeiras perca esse jogo. Somente para ela, porque para a equipe do Abel tá tudo muito bem.
Já o Corinthians, se ele não vence essa partida, de certa forma não tem tanto problema assim, porque há um entendimento na torcida de que o Vitor Pereira está começando agora. Já há um apoio maciço ali de muita gente ao técnico português, evidentemente. Então, os caras sabem que o técnico, ele é ofensivo. Ele vai tentar bancar esse jogo contra o Palmeiras. E, na minha opinião, vai tentar bancar esse jogo sim contra o Palmeiras. Acho que o Abel tem que levar um Palmeiras defensivo sim, que é o melhor, a melhor versão do Palmeiras. E acho que o Vitor Pereira tem que levar um Corinthians ofensivo sim, que é ainda em construção, a melhor versão desse Corinthians. Então, os dois técnicos têm que bancar aquilo que eles gostam e que eles praticam em relação ao futebol. O Palmeiras com sua equipe mais defensiva, buscando contra-golpe, o Corinthians com sua equipe mais ofensiva, buscando trabalhar, sobretudo, no último terço do campo. Então, o Vitor Pereira, na minha opinião, vai fazer esse tipo de coisa mesmo no Allianz Parque. Seria uma surpresa se ele não o fizesse. Muitos falam, inclusive, que talvez fosse melhor ele surpreender um pouquinho e tentar guarnecer um pouco mais a defesa. Para mim, não é um sinal que ele gostaria de deixar nesse momento. Eu ficaria surpreso se ele fizesse isso. Por quê? Porque ele precisa acostumar a comunidade corintiana, os torcedores corintianos, mesmo a mídia brasileira, né, que parece que entende cada vez menos de futebol, né, o que ele pensa de futebol e como o Corinthians vai jogar nessa temporada. Mesmo que o Corinthians perca jogando muito bem, o torcedor vai aceitar isso. Se o Corinthians perder do Palmeiras jogando mal, sabe, tentando ser retranqueiro, tentando fechar o seu primeiro campo, tentando ficar com medo do Palmeiras, isso pode não ser tão interessante assim para o trabalho do Vitor Pereira. Então, se perder jogando bem, tentando atacar o Palmeiras, acho que o torcedor vai aceitar isso muito mais do que aceitaria, por exemplo, uma vitória. Não, uma vitória aceitaria de qualquer jeito, né? Mas talvez nem tanto uma vitória jogando, sabe, defensivamente, no contra-golpe e tal. Se o Corinthians perder esse jogo jogando muito bem, criando muitas situações de gol, o torcedor corintiano vai ficar do lado do técnico Vitor Pereira. Então é um confronto aí que, sinceramente, para mim não tem favorito. Quem está apontando o Palmeiras como favorito, para mim, não tem o menor sentido. Quem aponta o Corinthians como favorito, não tem o menor sentido. É um jogo de placar completamente aberto e o favorito, nesse jogo, muito mais do que em muitos outros, o favorito vai se favoritar dentro de campo, meus amigos. Aquele que vai ganhar o jogo, que vai se favoritar, vai conseguir construir esse favoritismo dentro de campo. Previamente ao jogo, para mim, não há favorito para esse confronto. Corinthians pode vencer, Palmeiras pode vencer, pode dar perfeitamente um empate. Agora, na minha opinião, é uma partida em que pode sim sair muitos gols. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.